Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Risse, então eu trabalho com a língua inglesa aqui no Rico e a minha dica de hoje vai para a galera que vai prestar o concurso do IGP. Tranquilo? A minha dica de hoje é a respeito de verbos modais na língua inglesa, um conteúdo bem recorrente nas provas anteriores aí, enfim, em geral para concursos públicos, correto? Olha só, modal verbs. Primeiro, por que eles são chamados de modais? Qual é a diferença que eles têm em relação a qualquer outro verbo comum da língua inglesa? Como, por exemplo, o verbo work, trabalhar. Aqui vai então. Olha só, eles se chamam modais, por quê? Porque eles moldam o verbo que vem após, que segue. Como assim molda? Ele isenta o uso, torna desnecessário o uso da partícula to. Então se eu falar assim, eu consigo nadar por 10 quilômetros, eu vou falar I can swim, desnecessário o uso da partícula to. Se eu falasse, por exemplo, eu preciso nadar, com o verbo precisar, eu colocaria I need to swim. Mas como aqui nós estamos falando de verbos modais, é desnecessário o uso do to. I can swim. Eu consigo correr? I can run. Eu consigo estudar? I can study. Então essa é a primeira característica dos verbos modais. Eles não serão usados com a partícula to. Segunda característica dos verbos modais. Quanto à conjugação deles. Eles são inflexíveis na conjugação. O que isso significa? Isso significa que, se eu pegar um verbo, como eu havia falado antes, need, precisar, se eu for conjugar o verbo need, esse verbo need, na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she e it, esse verbo need, ele será conjugado dessa maneira, com a adição de um S. Plural? Não. Não tem plural de verbo. Ele tem esse S porque ele é conjugado na terceira pessoa do singular. Isso é padrão para todos os verbos na língua inglesa, exceto os modais. Então, quando a gente está falando de modal, isso significa que ele é inflexível na conjugação. Então, não tem essa história aí de colocar um S depois dele na terceira pessoa do singular. Eu vou conjugar ele de forma igual, de forma regular. Então, por exemplo, vamos pegar o modal aqui, must. Esquecemos de colocar o must aqui, certo? Se eu pegar o modal must, significa o quê? Dever. Então, eu devo, I must. Você deve, you must. Ela deve, she must. Sem o S. Então, essas são as duas características dos verbos modais. Primeira, não usa a partícula to. Segunda, é inflexível na conjugação. Certo? Quanto ao sentido deles, olha só, galera. Can. Can a gente usa para demonstrar habilidade. Eu consigo falar inglês. I can speak English. A gente usa o can para pedir permissão para fazer algo. Por exemplo, posso ir ao banheiro? Can I go to the toilet? Muito bem. E eu uso o can para também demonstrar possibilidade. Por exemplo, o teste pode estar difícil. É uma possibilidade. Então, the test can be difficult. Então, lembrando aqui, o can pode ser usado para permissão, pode ser usado para habilidade e pode ser usado para possibilidade. Tranquilo. Vamos para o could? O que o could significa? Professor, o could ele é o passado do can. Correto. Poderia. Então, quando você quer falar de uma habilidade que você tinha no passado e não a tem mais, você utiliza o could. Quando eu era criança, eu conseguia andar de bicicleta. Agora não consigo mais. Então, você vai utilizar o could. I could ride a bike. Correto. Pessoal, should. Should significa deveria. Então, eu uso deveria quando eu dou um conselho ou uma sugestão a alguém. Então, eu quero aconselhar você a estudar mais inglês. Então, eu vou falar, you should study more English.
É um conselho ou uma sugestão. Tem um sinônimo, o should? Tem. Exatamente esse abaixo, que é what to. Ele é o único modal que admite a presença da partícula to. Porém, ele é usado em contextos mais formais. E ele tem o mesmo significado do should. Ok, may and might. May and might expressam possibility, possibilidade, galera. Então, olha só. Eu talvez vá ao cinema hoje. É uma possibilidade. Lembra da palavrinha maybe? Então, maybe é exatamente isso que o modal may e might significam. Então, se eu falo eu talvez vá ao cinema, I might go to the movies. Or I may go to the movies. Ok, só uma exceção aqui, galera. O verbo modal may, ele pode ser sinônimo do can. Posso ir ao banheiro? Can I go to the toilet? Eu posso substituir ele pelo may. May I go to the toilet? Qual é a diferença? A única diferença é o grau de formalidade. May é muito mais formal que o can. Ok? Alright. Must. Must, ao contrário do should, que expressa um conselho ou uma sugestão, o must ele é mais enfático. Ele é uma obrigação, significa deve. Então, se eu falo, você deve trabalhar mais, é uma obrigação, uma imposição. You must work more, certo? Então, só lembrando aqui, galera, can, possibilidade, habilidade, permissão. Could, o passado do can. Ok, habilidade no passado. Should e ought, sugestão ou conselho. Ok. May e might, possibilidade. Must, obrigação. Ok? Tranquilo, gente? Então essa foi a dica de hoje sobre verbos modais. Fiquem ligados aí, tá bom? Boa sorte e bons estudos. Abraço.